Estamos aqui mais uma vez com o podcast Silvia Boni. Olha, nós temos esse mês está recheado de coisas boas, você não pode perder. Então vai lá, se inscreva no canal, toca no sininho para você receber todas as informações maravilhosas que nós vamos ter aí, que está vindo. E não perde, não. Passa também para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas. Nesse tempo, nós estamos trazendo vários testemunhos de pessoas que eram artistas, que são artistas, né? Não, artista é artista, mas que encontrou Jesus. E eles estão contando aqui o que eles faziam e hoje o que eles estão fazendo em Deus, né? E é uma experiência muito boa, não perde, não, tá? E o que eu tenho hoje aqui, mamma mia, você nem imagina. Tô com um cara aqui que vocês nem imaginam que tem a surpresa. Olha, estou aqui com um dos caras que ficou famosíssimo no Brasil. Assim, ó, teve ônibus com o nome dele, é cantor, é ator, é compositor, gente, compositor de muitas músicas aí que você ouve hoje aí, ele é um dos grandes compositores. É personal. Bom, ele vai contar, porque é muita coisa. Ele fez novelas, né? Atuou em várias novelas na Globo, né? Vários canais. E hoje é um grande homem de Deus, mas ele vai contar tudo a vida dele, desde o início. Então, estou aqui com grande alegria recebendo o Charles da Rocinha, assim ele é chamado. Charles, é uma alegria ter você aqui no meu podcast. Bom, eu que agradeço, né? Agradeço. Gente, eu estou com a Silvia. Bom demais. Bom, ela me colocou aqui muito grande aqui, né? Agora, Não, tem como é que eu mais seguro essa onda ainda. agora? Tem coisa que eu nem lembro, é você que vai falar. Tá bom, no desenrolar aqui a gente vai falando o que a gente faz, mas prazer, muito bom estar aqui contigo, muito bom nesse bate-papo aqui Obrigada. descontraído, que começa a partir de agora. Estou aqui, estou à disposição. Obrigado, obrigado Opa! pelo convite. Então, Charles, é importante a gente saber, né, tudo sobre você, porque você é uma figura hoje marcante. Eu te conheci aqui, estou impactada até agora. Que bom. Você já me fez chorar só pelo Ah, telefone, daquilo que você hoje sente no coração. E também pelo tudo aquilo que você já fez aqui, que hoje ainda você quer mais, só que você quer mais de uma outra forma em Deus, né? quero mais de Deus. Amém, isso que é lindo. E então, mas eu quero saber lá do início, como é que foi sua vida, assim, de quando você era criança, a sua história, como que você foi parar na Rocinha? Sabe que a Rocinha é a Interessante. maior favela de São Paulo, Não, não, do Rio, do do Rio. Rio. É. Eu estou falando da Rocinha, a favela Rocinha do Rio, A maior de toda a a América Latina. maior da América Latina. Esse homem viveu ali até tantos anos. Como é que foi? Muitos anos. Na verdade, Silvia, eu sou filho de pais separados, né? Meus pais se separaram quando eu tinha apenas 9 meses. Eu era um bebezinho ainda, no colo, de colo. E minha mãe foi embora para o Rio de Janeiro, meu pai ficou me criando dentro de muita dificuldade. Eu lembro como se fosse hoje. A gente morava numa casinha pobre, bem pobrezinha, meio uma casinha que a gente chama de casa de estuque, que era uma casa feita de barro, feita à mão, na verdade, né? E a gente morava, literalmente o que aquela música diz, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, e não tinha piso. E para você ter ideia de como a gente era tão pobrezinho que o sonho do meu pai, ele dizia isso pra gente, pros filhos, que o sonho do meu pai era poder um dia dar um jantar pros filhos. E a gente não jantava, a gente tomava café da Meu manhã mal, Deus. almoçava mal e nunca jantava. E eu tinha um sonho naquela época, quando criança, que era conhecer minha mãe. Como eu não conheci, fui criado pelo meu pai sem mãe, surgiu até um boato, né, que a gente chama aqui de boato, que minha mãe tinha falecido. Mas, na verdade, ela não tinha Hum. falecido, né? Ela estava viva, muito bem viva, morando na Rocinha do Rio de Janeiro. E aí, com 8 anos de idade, eu tive maior, assim, eu fiz o maior negócio da minha vida. Você imagina que eu, com 8 anos de idade, ainda uma Meu criança, fiz uma Deus. negociação com um primo da minha mãe. Ele me ofereceu, olha, a gente era muito pobre, eu te dou a passagem
para tu conhecer tua mãe, mas tu vai vender laranja comigo na feira, eu tenho uma banca de laranja, então tu vai trabalhar comigo vendendo laranja, e aí você conhece sua mãe, e você decide se mora com ela, se vive com ela ou não. E aos 8 anos eu tomei essa atitude, falei, vou ser Meu laranjeiro na feira, Deus. mas eu quero realizar o sonho da minha vida, que é conhecer a Dona Conceição. Olha. E lá vou eu, então, para o Rio de Janeiro, para conhecer minha mãe, não só conheci, Você morava em São Paulo. não morava em Recife. Ah, Em Recife. Oh, era Recife. longe. Bem longe, era 3 dias de viagem. Eu lembro como se fosse Meu hoje, Deus, Silvia. haja laranja para Aí- vender, hein? Eu lembro como se fosse hoje, eu contando assim os dias para chegar o dia da viagem. Bom, enfim, conheci minha mãe, passei a viver dentro da maior favela da América Latina, Meu cresci lá, Deus. respeitando, sendo respeitado, com muitos amigos, enfim, perdi muitos amigos para o tráfico. Então, quer dizer, a sua juventude também foi ali. Minha juventude toda, Então, minha você viu adolescência. tantas coisas ali. Vi E muita gente você não se nascendo. envolveu com nada ali Vi dentro? muita gente nascendo e muita gente morrendo, né? Eu, na verdade, eu tinha medo. Eu tinha Meu medo. Deus. Aquilo que meus amigos, de repente, ali estavam se envolvendo e tal, eu tinha medo. Eu perdi muitos amigos, né, para o tráfico, para a vida do crime, na verdade. Eu tinha medo e eu tinha um sonho. Eu dizia que quando eu crescesse, um dia eu seria um cantor. Olha isso, que coisa, Mas né? isso é uma coisa sua ou alguém pôs isso na sua cabeça? Eu acho que alguém colocou isso na minha cabeça porque eu pegava aqueles frascos de desodorante, Certo. antigamente, aqueles Rexona da vida. Ah, eu lembro, eu lembro. Eu sou do tempo do Aquele, Rexona. aquele que você espirrava, Sim. saía o líquido assim, e você passava o dia todo com aquele cheiro. É, principalmente o preto. Às vezes a gente pegava. Naquele tempo a gente não tinha Muito bom. se era de homem ou de mulher. É, Hoje o preto já é masculino, boas mas era o lembranças, mais né? forte, que era Eu importante. pegava aquilo ali e eu ficava fazendo aquilo de microfone e ficava cantando músicas na época de Roberto Carlos, de Meu Fábio Júnior, de Zé Augusto, entendeu? Deus! E as pessoas diziam para mim, realmente, as pessoas diziam, olha, quando você crescer, você vai ser cantor, hein? Você canta bem. Dizia, e eu Uau! comecei a acreditar nisso. Bom, enfim, aos 18 anos, já na maioridade, eu comecei numa banda Certo. dentro da Rocinha. E a gente fez tanto sucesso, Silvia, tanto sucesso, que a gente dava Meu autógrafo. Deus! A gente tinha fã-clube. A gente fazia... cantava nas pizzarias, casamentos, boda de ouro, aniversário. Porque isso... porque a Rocinha é muito grande. Ela é a maior da América Latina. Então, são quase 300 mil habitantes. É uma coisa espetacular. Então, a gente tocava nos restaurantes, nas pizzarias, tudo quanto é lugar. E eu realmente fiquei muito conhecido dentro da Rocinha. E ao ponto de ter fã-clube, do fã-clube ir onde eu estivesse para cantar. Era Nossa! tremendo. Que- Aí aconteceu o grande dia que o Fantástico da Rede Globo, né, Ah, foi chegou! A fazer uma notícia foi matéria lá. fantástico. Foi fazer uma Uau! matéria na Rocinha e colher o que a Rocinha tinha de melhor para oferecer para o Rio de Janeiro. E lá encontraram a minha história. O menino pobre que foi conhecer a mãe, que agora fazia sucesso, mas que tinha um detalhe, que eu te contei esse detalhe hoje. Você lembra? Sim. Em off eu te contei. Uhum. O detalhe era esse: vendia mais CDs que o Roberto Carlos, na maior favela Olha do Brasil. só, gente. E aí o Fantástico pegou aquilo na voz de Pedro Bial, na época de Cid Moreira. Você nunca ouviu Nossa. falar neste cantor? Mamma mia. Ele, inclusive, usou uma frase que eu acho engraçadíssima. Ele desbanca Roberto Carlos na maior favela do... Uau! Nós vamos Desbanca, pôr depois para vocês verem. Nós vamos pôr interessante. aqui que estamos conversando. Está na internet também, está Tá. aqui no canal, está aqui, enfim. E aí começou, então, o Fantástico fez uma big de uma matéria comigo, uma matéria, assim, maravilhosa, muito Nossa, grande. como foi para você lá 2 dentro da domingos consecutivos. favela e ter assim um boom assim da maior mídia Foi naquele tempo, tremendo, né? porque naquele tempo, em 2002 ali, Imagina, para você ir na mídia, Fantástico. Essas coisa- pessoas naquele tempo a gente chegava nem perto, não né? tinha Era nem muito como, difícil. não tinha nem como. E aí, tô eu lá com a cara estampada no Fantástico da Rede Globo. Uau. Aí começou, aí mudou minha vida completamente, porque aí foram 2 domingos consecutivos, né? Com a matéria chamada Planeta Rocinha. Ah, E ali eles me lançaram como o Charles da Rocinha, que até então era só Charles, né? E lançaram como Charles da mas Rocinha. Charles já é o teu nome mesmo. Não, não é meu nome. Ah, porque Não é meu nome. tá bem artístico Isso esse nome. mas é uma outra história. Não, deixa quieto, Eu não tem problema, conto o segundo Charles. podcast. É verdade, com você Mas é dá 10 interessante. podcasts. Mas é muita história, muita história. Aham. E aí o Fantástico me lançou 2 domingos, né, seguidos. E, tipo, no domingo, na segunda-feira já tinha uma gravadora me procurando dentro da Rocinha. Aí mudou minha vida completamente. Aí eu comecei, capa de jornais,
os maiores jornais de circulação, foi capa, o Globo, Extra, o Dia, capas de revistas, né? O Roberto Carlos da Rocinha. Teve muitas comparações, tipo assim, teve uma matéria que fizeram uma comparação, tipo assim, o rei Roberto, o rei Pelé e o rei do Morro, que era eu, assim, engraçado, né? Aí logo consegui uma madrinha, Glória Se tornou Pérez, um rei, porque era assim que se o rei da tratava Rocinha, um artista. Aí logo consegui uma madrinha, Glória Pérez, escritora da Rede Globo, né? Glória Pérez, Uau! maravilhosa, uma De pessoa muito espetacular, de respeito, muito né, no respeito, mundo artístico. amada, amada. Linda, Sim. maravilhosa. Aí eu comecei, né? Levei Glória Pérez para Rocinha, levei Narcisa Tamborindeg, levei Francisco Oco, a Joana Prado, que era feiticeira na época. E Hum. os artistas começaram a me ligar. Eu quero ir na Rocinha, eu quero conhecer a Rocinha. Não, mas é um parênteses aqui. O meu marido é italiano. Ele veio no Brasil umas 4 vezes, Hum. mas não tinha levado ele no Rio. Lá na Itália, chegava todo mundo, os sobrinhos, você não foi no Rio, você não foi. É como vir no Brasil e não ir no Rio, você não veio no Brasil. Né? E ainda, e a Rocinha, e a favela, você A imagina, Rocinha é lá um ponto eles querem turístico, né? tudo. É um Hoje ponto turístico hoje do Rio, né? todo mundo Hoje quer não, há ver muito tempo já. a Rocinha. É um grande ponto turístico. E aí eu comecei, né, com essa fama toda, porque afinal de contas eu estava na televisão, nos jornais, nas revistas, sendo comparado aos reis, né, do Brasil, Rei Pelé, Rei Roberto. Ainda, na matéria ainda diz assim, aqui quem manda é ele. Tipo assim, Olha, sabe? mas é porque ali era Porque assim, né? desbanca o Roberto Carlos da maior favela do Brasil. Isso, enfim, Nossa, foi muito bacana, o auge da fama porque mesmo. começou realmente uma fama muito tremenda e eu comecei a gravar com muitos artistas, gravei com muitos artistas, Gerard Adriano, Moacir Franco, Roupa Nova, Gretchen, Nossa, só gente Francisco boa aí, Oco, hein? Narcisa Tamborindeg, e só gente boa, né? Angélica. E Uau. aí começou uma grande história de sucesso na minha vida. Sendo recebido por prefeitos de cidades, primeiríssimo lugar em vários estados. Comecei por Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Piauí, músicas estouradíssimas. 4 shows por noite, somente na cidade de São Paulo, eram 4 shows por noite. Eu entrava de noite, no primeiro show, saía com sol no rosto Meu no último show. Deus. Então, assim, era uma vida muito desgastante. Você Um tinha ônibus, quantos anos nesse tempo? 32 pessoas trabalhando comigo. Era Eu bem tinha jovem. 32 anos. Na verdade, eu tinha, acho que É. 30 anos por aí, assim. Tinha 30 anos. E aí começou essa fama toda. Foi uma época muito boa, porque da favela para o Brasil. Eu recebia ligações, às vezes, cartas. Né? Antigamente não tinha e-mail, essas coisas, né? Não tinha internet. Eu recebia cartas do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos. A minha Nossa. história inspirou uma escritora inglesa que colocou minha história dentro do livro dela. Muito Uau. bacana. E as pessoas realmente começaram a ver a Rocinha de uma forma diferente, porque todo instante, toda hora, eu estava na Rocinha com a televisão. Ai, Video show, Caldeirão do Hulk, agora que eu Faustão. descobri por que a Rocinha ficou famosa. Naquela época. O Charles da Rocinha naquela- já tava mandando pro exterior Teve a outras pessoas Rocinha, famosas dentro da sim. Rocinha, mas só assim, nessa época eu realmente levava, que aí Fantástico, Faustão, Video Show, Caldeirão do Hulk, De Frente com Gabi, Datena, Super Pop, Olga Bon Giovanni, tantos Meu programas Deus. que foram para a Rocinha me filmar, fazer matérias comigo, eu também fui para os programas. E até que veio o grande convite de participar de uma das maiores novelas do Brasil, né? Que é a novela O Clone. A novela O Clone, no auge ali, eu Clone. participei da novela. Eu tinha uma música na novela e também participei da novela. Ali tinha um núcleo chamado Bar da Dona Jura. Que ela, né, Bar da Dona que ela falava, não é Jura. brinquedo, não. É, Ela legal, lançou esse eu bordão, lembro. né? Comer pastel no Bar da Dona Jura. O pastel Ah, da Jura era um pastel famosíssimo, né? E ali eu participei da novela O Clone e aí começou realmente a fama. E eu conheci esse lado do glamour, da fama, do dinheiro, do cheque especial, do cartão de crédito, que não sabia o que era isso, né? Das imagina, pessoas né? trabalhando para mim. Chegamos a 32 pessoas, um ônibus com a minha foto ali estampada, muitos amigos, né? Fiz muitas amizades importantes, amizades famosas também. Participei de muitos programas de televisão com famosos. Os famosos me ligavam pedindo para ir para a Rocinha. Então, eu vivi esse lado. Mas você não ficou lá dentro, você mudou, Não, fiquei dentro da Rocinha. ficou dentro Fiquei dentro da mesmo, Rocinha. mesmo Eu estando vim mudar bem. depois, quando alcançou um sucesso maior, que eu tive que sair para
para, enfim, subir mais um degrau e tal. Eu fui para Nossa, São Paulo, então o povo lá te adorava, sabe, que já ir famoso e você não já sair famoso, morava dali. lá, morava lá. Tinha fã-clube lá dentro da Rocinha, Então, era tremendo. imagina. Mas depois eu tive que sair, depois eu tive que ir para São Paulo, Hum, que é para ficar mais acessível, né, a programas de televisão, a uhum. shows. Então, aí eu meio que morava também onde estava meio que estourado, assim, fazendo sucesso. Passei a morar em São Paulo, depois morei no Piauí, depois morei no Maranhão, morei no Ceará, em Fortaleza. E saía morando e não estava fazendo sucesso. É por aí, assim. Meu E carregando um Deus. monte de gente comigo. Era uma loucura, loucura. Eu morava dentro de um ônibus. Meu Deus. A minha Também documentação toda, lá não tinha minhas perigo nenhum, lembranças. ninguém te tocava também lá. Não, não, não. Não, eu tô falando porque faz uns 4 anos, quando entrou lá teve aquele problema que entrou, o exército entrou no A Rio de polícia, Janeiro. polícia. O primeiro dia que entrou o exército no Rio de Janeiro, eu fui para lá inaugurar uma casa de oração. Oh, E interessante. 2 meninos me chamaram e eu fui. E eu estava aqui em São Paulo, minha filha falou: "Mãe, liga lá, não vai não, porque ninguém está indo para lá e não sei o quê". Eu não sabia nada, né. Falei: "Não, não vou ligar não, eu Tá marquei para ir, eu perigoso. vou". Só que aí, é engraçado que casa de oração, eu sou líder da casa de oração lá do meu estado, né. E a gente sabe que ligado em Kansas City, e a gente sabe que casa de oração é lugar estratégico. Você acredita, a hora que eu cheguei no aeroporto que os meninos vêm buscar, olhei para eles e falei assim: "Nossa, eu não perguntei onde que é, né". Eu falei: "Espera aí, a casa de oração é lugar estratégico, não vai dizer que é na favela". Falei: "É justamente na favela". É, Um na olhou para o favela. outro: "Você não falou para ela?". É Eu no falei assim: foco. "É no Chapadão, no Chapadão? Chapadão". Aí não, você imagina a alegria do meu marido, né, que por acaso ele entrou dentro de uma festa e conheceu de verdade, né, Ele queria conhecer. era o que ele queria. Mas a gente sabe que hoje aquele Como na tempo e Rocinha, né? hoje é Na meio Rocinha tem. é A perigoso, Rocinha é um sim. ponto turístico, um dos pontos turísticos do Rio de É. Janeiro. Uhum. Lá para exemplo, para você ter ideia, tem no meio da favela, no centro da favela lá, tem um núcleo lá de estrangeiros, americanos, italianos, franceses, que Sério? moram dentro da Rocinha, que não querem mais voltar para os seus países, que moram dentro da Rocinha, são super respeitados. É porque É um lá núcleo depois de que o gringos, que a gente pessoal chama de gringos lá. olha só, tá Tem o chique a favela. turismo, dentro eles andam a pé e também num jipe, né, aberto. E conhecendo a Rocinha toda, e eles se apaixonam. E muitos se apaixonaram e ficaram morando. É engraçado Olha, isso, é bem bacana. engraçado mesmo. Ela é muito grande, a Rocinha é muito grande. Tem gente que vive dentro da Rocinha sem precisar sair dela para nada, porque lá tem restaurante, tem supermercados, tem tudo, tem Inclusive tudo. ele levou a gente num restaurante que vai muito artista, bem lá em cima, no Chapadão, que você vê todo o rio, muito bonito. Tem a visão de cima, assim, é bem É. bacana. Na Rocinha também tem mirante, tem restaurantes chiques, tem prédio com elevador, tem, né? Meu Deus, Tem restaurante eu frutos do mar. já fui na favela, você está pensando o quê? Se você quiser aí, ó, da Europa, quiser na Tipo, eu quero favela comer frutos do conhecer, mar. pode vir. Quero comer um camarão, um peixe. Tem na Então, Rocinha, tem Charles, tudo. aí essa vida aí de fama mesmo no auge, No você auge chegou. No e topo, né, onde todo mundo sonha um dia, né, cheguei quem no topo. entra para porque não é todos que chegam, né, você sabe que o mundo artístico, às vezes a pessoa vai a um certo ponto, depois Isso. isso, mas você chegou lá em cima, né, Cheguei como no topo. Só cantor, não como fiquei rico, tudo. tá? Porque a gente pegava o dinheiro que era tudo muito dinheiro naquela época. Então, assim, tudo que a gente pegava, a gente ia reinvestindo na carreira, reinvestindo. Hum, E claro que também também cometendo gastando, muitos né, erros, não, porque cometendo muitos erros, sem sabedoria. Porque imagina, eu fui um cara criado na favela, não estou dizendo que todos são assim, mas fácil. enfim, as oportunidades para mim foram poucas naquela época. Hoje tem mais, tem internet, muita gente formada que mora dentro Uhum. da favela. Na minha época também tinha, mas só que era um pouco mais difícil o acesso a muita coisa. Então, por minha vida ser sempre dificultada, era muito difícil viver. Naquela época era muito difícil. Uhum. Então, eu não tive muito acesso aos estudos, tudo era muito difícil naquela época para mim. Então, assim, agora sendo um artista, podendo comprar isso, comprar aquilo, tal, era muito difícil assim para mim administrar. É onde eu quero chegar. A Certo. administração
para mim era muito difícil, eu não tinha E é uma isso. das coisas mais importantes. Não Mais adianta a gente importante, ganhar mais dinheiro e não importante. saber administrar. Mas Se você você não ganha. sabe, você dá para alguém sabe, mas tem que ter uma Pois eu cometi organização. muitos erros por falta disso, de ser um bom administrador. Não era, eu delegava, na verdade. Entregava na mão das pessoas e cuidava só de uma área, né? A área musical, no Ah, caso, que era o meu dom, que era aquilo que eu sabia fazer. E hoje não, hoje você vê que os artistas hoje são administradores das suas sim. próprias carreiras. Nós temos vários nomes para ser citados aqui, que Uhum. administram suas carreiras e vão muito bem, Vai obrigado. bem. Eu não tive isso. Então, por uma má administração, eu acabava gastando e às vezes gastando além daquilo que ganhava. Então, foi punk. Mas a fama, o sucesso, eu alcancei, sim. Cheguei lá. Cheguei lá. Que bom. Às vezes a polícia militar, muitas das vezes eu era recebido pela polícia militar, às vezes a polícia tinha que me tirar do palco, me levar até o ônibus, as pessoas queriam me tocar, às vezes me machucavam, né? Então, assim, a fama era muito grande, era muito bacana essa parte. Uhum. Mas aí tem algo que aconteceu E aí, o que, que aconteceu no meio essa fama aí, dessa assim? coisa Oh, meu toda, dessa Deus. monstruosidade da minha vida, porque eu fui dormir Uhum. de um jeito e acordei de outro, com gravadora, com fama, com fã-clube, com tudo isso, É porque foi Brasil, muito rápido, né? As muito coisas. rápido. Mas onde a gente quer chegar aqui, nesse nosso bate-papo, Silvia, onde eu quero chegar, é Certo. que eu alcancei algo muito maior depois disso. Uau. E Muito como maior. foi o que você se converteu, você encontrou com Deus, né? Na Eu tive verdade, um foi encontro com um Deus. encontro com Deus. É o que eu falo Verdadeiramente. sempre. A diferença é isso. Se você não. Às vezes a pessoa ela fala, eu conheço Deus, eu sou crente, ou sou de uma religião, mas isso não basta, precisa ter um encontro real com Deus, precisa ser tocado por Ele. Verdadeiro. E é uma sua experiência, não é a experiência da sua mãe, do seu pai, do seu líder, é a sua É experiência. você com Deus. E é aí que você teve isso, né, Charles? Você chegou, foi duro, mas Foi pesado, foi, pesado. foi, foi estranho. Eu E chamava de aí? fenômeno, porque, Ah, entenda, você que está assistindo esse vídeo agora, você entenda que eu estava em meio à multidão, estava no meio da multidão, fila para entrar na fila, casa de show lotada, música em primeiro lugar, mas eu não queria estar ali, não pertencia àquele lugar, me achava pequeno para aquilo ali, isso foi de uma hora para não outra, queria, assim? de Você uma hora teve para essa outra, sensação? sim. E dentro do coração um vazio, assim, um vazio enorme, que eu tentava preencher de tudo quanto é jeito e não conseguia. Não era de beber, comecei a beber alguma coisa porque eu queria que aquela sensação do vazio passasse. Ela realmente passava naquele momento que eu estava bêbado, embriagado, mas quando passava o efeito do álcool aí voltava todo aquele vazio, ou seja, não tinha saído, não acabava. E aquele vazio ele foi tomando conta de mim, e aí eu descobri. Eu chamava isso de fenômeno porque eu não sabia o que era, para mim era um fenômeno. Eu não sabia o que é isso. Eu estou aqui no meio da multidão, eu tenho amigos artistas, estou dentro da Globo e eu estou com vazio. Que história é essa? Que negócio é esse? Eu não entendi isso. Tem tudo, né? Tem tudo. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui, eu queria, assim, deixar uma mensagem para você, que realmente, para que entenda que não é a fama, não é o dinheiro, não é o sucesso que preenche você, porque você foi formado por Deus. E Deus, ele fez nós adorador. Então a gente se envolve com as coisas da terra normal, com as coisas boas, não vou dizer coisa ruim, porque tem pessoas que decidem um caminho muito ruim. Mas, no caso do Charles, ele decidiu um caminho muito bom, que é que todo mundo foi vivendo dentro da Rocinha, decidiu ser um artista, um cantor, algo assim, né? Sim. Não se envolveu ali com as drogas, não se envolveu com assassinatos, essas coisas pesadas que também ele encontrou lá, né? Mas porque ele tinha um foco, conseguiu o foco, não poderia falar assim, estou feliz. E olha aí o que ele vai dizer. Pois é, eu não estava feliz, né? Eu conheci uma doença que eu disse para você mais cedo que eu vou repetir aqui, que eu acho que houve uma reunião ali com os demônios ali no No inferno inferno, ele falou: vou e pegar esse falaram, vamos cara, pegar essa doença aqui, passar uma rasteira nele. vamos jogar na humanidade, vamos pegar o Charles agora que é a vez dele. Chama-se depressão. Essa depressão, ela te corrói por dentro, né? Ela te toma o raciocínio. Ela vai te corroendo
te comendo por dentro e quando você chega a um ponto que você perde o raciocínio e você se belisca, você não sente mais dor, você para você estar vivo ou estar morto é a mesma coisa. Por isso que muitas pessoas tomam essa atitude de tirar suas próprias vidas, né? Muitos jovens e pessoas E com hoje dinheiro, é a pessoas doença do ricas. século É a doença, hoje. chamam de doença do século. Eu Meu chamo de doença do Deus. diabo mesmo. É do diabo, isso mesmo. Eu É, falo, não adianta pôr nome nas coisas. Você tem que ir saber o que está acontecendo. Porque não tem psicólogo no mundo, não tem psiquiatra que resolve isso. Claro que eles ouvem, eles estão ali, são profissional, o psiquiatra está ali porque ele dá remédio, você consegue dormir, você consegue acalmar, mas não a cura. Então, nós temos que entender isso. Eu ministro muito sobre isso, porque minha vida foi. Eu tive essa depressão, então eu posso fazer. Eu também tentei o suicídio, também posso dizer. Porque nesta hora aí você realmente é uma coisa do inferno, não adianta. E tanto que não adianta, você pode ter o melhor amigo, você pode ter o maior. sim. Pessoas do teu lado, Ninguém do teu tá lado. bom para você. Então nós devemos acordar, gente. Isso é um espírito maligno, né? Um demônio Um que demônio. vem, porque a palavra fala que ele veio matar, roubar e destruir. Roubar o quê? A paz. Roubar o quê? O sucesso. Que o Charles tinha? Sucesso. Ele tinha tudo de bom, ele tinha o que todo mundo queria. Mas você viu que ele não respeita nada? Ele vem para destruir. E por isso que nós. Só que tem uma coisa aí, ó. Jesus veio para dar vida e vida abundante, né? Então a gente sabe aí disso daí. E aí, Charles? Tenho aprendido sobre isso. Esses dias eu tenho aprendido sobre isso. E aí eu me encontrei depressivo, parei de comer, parei de beber água, parei de falar com as pessoas, me afastei de tudo, de todos. Chegou o ponto que tudo e todos também se afastaram de mim, porque não suportavam mais ver aquela situação. Eu era um cantor que estava ali na fama, cantando as músicas tocando nas rádios, e ao mesmo tempo eu estava. Não falava mais com ninguém, não cumprimentava mais ninguém, me trancava dentro de um quarto. E aí chegou o ponto de eu As ficar pessoas sozinho. vão se afastando, Aí né? chegou o grande dia de ficar sozinho, porque você acaba ficando só. E aí chegou também o grande dia, que eu chamo de grande dia, porque é o dia da decisão, o dia D, né? Que eu decidi tirar minha vida. Eu falei, não, vou tirar minha vida porque o que me importa mais, né? Tudo que acontecer do outro lado da vida, que eu pensava assim, vai ser melhor do que esse lado de cá que eu estou vivendo. Então eu Meu comecei a pensar dessa forma. Deus. Era um pensamento muito simples, tirar a vida seria muito simples. E eu acho que é mais ou menos assim que acontece com as pessoas que tiram suas vidas. Sim. Chega um momento que você não sente mais a dor, você fala assim: não, realmente, não estou sentindo nada, eu acho que vou tomar esse veneno, eu acho que eu vou dar o tiro, eu acho que eu vou pular daqui. Que Eu acho que é tiver. mais ou menos assim que acontece. Como aconteceu um dia desse agora num estado aí, eu não vou falar o nome do estado para as pessoas não procurarem para, né, para a família não ser tocada por isso, mas teve uma menina jovem fazendo faculdade, falou assim: eu vou tomar a minha última Coca-Cola. Aí tomou a Coca-Cola, Coca mesmo, Uhum. e foi lá e se enforcou. Assim, simplesmente, vou tomar Meu a minha última Coca-Cola. Deus. Simples assim. Pegou, vou tomar um refrigerante, falou para as pessoas: eu vou tomar aqui, e foi lá e se enforcou, e da maneira que ela se enforcou, assim, uma coisa, meu Deus, como isso? Pendurado Que na janela, jovem, né? uma coisa com um cinto. Meu Deus. Isso, Horrível. isso aconteceu agora ali na Inglaterra. O Depois aconteceu filho, também aqui. filho de uma amiga estava no mesmo, estudando na mesma faculdade, morava junto, e o amigo não veio, não voltava, e ele foi lá, abria a porta, não conseguia falar com ele, abriu a porta e encontrou ele morto. Um menino, Novo, 19 né? anos, filho de um grande advogado internacional, muito rico. Isso, quem que não quer estudar na Inglaterra? Pois é. Estudando nas melhores faculdades da Inglaterra, Aparentemente tem sim, tudo, né? Tem tudo tudo. Então isso está acontecendo com muita gente aqui no Brasil, com muitos no jovens, mundo, né? infelizmente. E Deus tem me preparado para isso, para falar com pessoas assim. Eu tenho falado muito com pessoas Meu Deus. que querem suicidar. Um dia desse, numa igreja, eu estava pregando, a mulher pegou o veneno, estava na mão dela. Ela fez assim, emborcou a mão assim, mandou abrir a mão e me deu o veneno. Hum, Ela me deu o veneno, ela ia tomar aquele veneno. E é porque ela ouviu Meu Deus. o meu testemunho, ali os louvores, eu Uhum. testemunhando que eu estou vivo aqui, e ela fez isso e entregou na minha mão. E depois eu levei, entreguei na mão do pastor, o pastor orou por ela, enfim, tremendo. Eu tenho visto coisas A assim. gente Esses dias agora tá. estava no Maranhão, um rapaz
Eu tenho até essa cena, eu acho que tem na internet essa cena. Rapaz de joelho, assim, no, no chão, né? Eu estava num palco grande, que era em praça pública. Aí ele também fez a mesma coisa, levou até a minha mão e me entregou um pacote grande, assim, de drogas, né? E aceitou Jesus ali. Que E lindo. hoje em dia, para honra e glória do Senhor, esse rapaz está pregando a palavra do Senhor. É Uau! tremendo, né? Tá Tremendo. vendo como nós temos que deixar Deus usar a gente e também não ficar. Nós cristãos não podemos. Estamos numa geração que as pessoas dão nome a isso, né? Síndrome do pânico, blá blá blá. Agora Sim, tem uma nova aí, crise até esqueci o nome, que você joga tudo pro alto e meu soca o Deus. pé em tudo. Vão dando os nomes. É, Mas eu tenho um nome só, demônio. demônio puro. Temos que entender É, isso. Se temos que você. entender. Porque, ó, como uma pessoa em depressão? Uma pessoa em depressão na casa tira a paz da família, todo mundo fica triste, todo mundo fica em cima. Se é um Abala a família jovem, toda. é, é, como? Tira a paz. Tudo que veio para tirar a paz, a gente tem que ver que não é normal, Não que é é um normal. espírito maligno, porque a própria palavra fala que tudo que traz paz, tudo que é bom, é puro, é a vontade de Deus. Então, se não é, né? Se tá um clima assim na casa de desespero, de medo, o que vai fazer? Se a pessoa está triste, come, não quer comer, porque começa a repreender. Tem que procurar ajuda, mas ajuda espiritual mesmo, de Com certeza. oração. Com certeza. Fala, ó, vem na minha casa orar, unge aqui, eu tô mal. Não tem que falar, Procure ajuda. procurar ajuda, mas procurar ajuda espiritual, porque se procurar só a humana, que são os médicos, que são. Gente, não sai, as pessoas estão aqui para ajudar, mas também precisa ter a parte espiritual. Mas precisa ter espiritual, procurar a pessoa que sabe que é. Não, a pessoa, não, isso vai passar, fazer uma oraçãozinha aqui para você. Não, vai se fazer oraçãozinha, não. Vai repreender. Você aí pega se é o seu filho, se é o seu marido, ou se é a sua esposa. Vai lá, ora e fala em nome de Jesus. Eu não aceito isso na vida do meu filho, eu não aceito isso dentro da minha casa. Você roubou a minha paz, eu não aceito, a minha paz é de Deus. E começa a guerra. É guerra, você Exatamente. tem que fazer isso. Então chega o ponto, Silvia, que a pessoa perde o raciocínio. Foi o que aconteceu comigo. Eu perdi completamente o raciocínio e quis tirar minha vida, né? Comecei a Hum. planejar. Eu sempre digo uma frase que eu vou dizer para o resto da minha vida. Que quando eu planejei minha morte, Jesus chegou com a vida. Uau, isso é Isso é lindo, hein? tremendo. E Como que é? Repete de novo. quando eu Quando você planejei a minha procurou a morte, morte, ele deu a vida. Jesus chegou com a vida. Ei, Eu que estava, lindo. a gente estava na estrada com o ônibus e 3 assaltantes tentaram assaltar meu ônibus. Eles jogaram um facão mesmo, facão daqueles de cortar coco, assim, sabe? Eles jogaram um facão. Qual era a ideia deles? Pegar no vidro, arrebentar o vidro, a gente parar o ônibus e eles assaltarem nosso ônibus. Eles estavam de cabeça baixa assim, quando o ônibus se aproximou, na estrada. Isso foi no Maranhão. A gente indo para o Tocantins. Aí ele jogou. Quando jogou, não pegou no vidro, pegou na carcaça do ônibus. E o facão ficou ali pendurado, assim, balançando. E a gente foi embora. Paramos o ônibus bem na frente, tiramos o facão na fibra do ônibus, assim. Era um facão grande, assim. E eu falei, tá bom, Meu deixa aqui que vai a gente Deus. cortar coco agora. E aí a gente foi fazer o carnaval de Tocantins. Eu era cantor secular ainda quando isso aconteceu. E eu vi uma loja passando assim de ônibus numa cidade chamada Paraíso do Tocantins. Tinha assim uma lojinha assim escrita artigos evangélicos. Eu falei, para o ônibus. O motorista parou o ônibus, eu entrei na loja, comprei uma Bíblia, Uau. porque eu acreditava que aquela Bíblia aberta no Salmo 91, no painel do ônibus, Proteger. me protegeria de assaltos, de acidentes. Aham. Ainda bem que Deus não leva em consideração os tempos de ignorância. Mas você estava procurando, Mas eu né, estava já? procurando, Já é estava ali, uma estava no forma caminho, de- estava no caminho. E ali, aberta no Salmo 91, ali eu mantinha aquela... mantive durante tempos, né, meses, ali no painel do ônibus. E essa Bíblia, por um acaso, estava na cabeceira da minha cama, no dia que eu ia tirar minha vida. Eu peguei essa Bíblia, como eu estou fazendo aqui com o celular agora, levantei para o alto e falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, fala comigo então antes de eu morrer, porque eu vou tirar minha vida agora. E abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, no canto esquerdo assim, tinha uma palavra que a minha vista estava embaçada porque eu estava sem comer. E a minha respiração estava ofegante. Eu estava morrendo, literalmente.
Antes de Meu tirar minha vida, eu estava Deus. morrendo. E a minha vista voltou ao normal e eu comecei a ler o que Deus estava dizendo ali para mim. E ele dizia: filho, eu sou teu Deus, eu habito no alto, no sublime alto, habito também nos corações dos contritos e abatidos. Tenho visto os teus caminhos, o caminho da tua escolha, o caminho da tua cobiça. Eu estou irado com você, virei a minha face para você. Mas eu não vou continuar assim, não, porque se eu continuar assim, o sopro de vida que eu criei vai se definhar diante de mim. Meu Eu vou Deus, te que curar, meu lindo. filho. Olha que Deus Eu vou te sarar. misericordioso, né? Eu vou transformar Te você em outra amor. pessoa que vai levar consolação àqueles que choram. Amém. Eu vou, com o fruto dos teus lábios, eu criarei a Amém. paz. Paz Amém. para os que estão perto, paz para os que estão longe, e os sararei. Uau, E isso que palavra. entrou assim no meu coração de uma forma assim que eu nunca tinha vivido aquilo. Foi uma alegria, comecei a sorrir. Aquele que ia morrer Olha começou a só, sorrir agora. que lindo. E eu comecei a conversar com Deus e eu entendi que aquilo que estava apertando o meu peito tinha uma coisa rodando aqui no meu peito e apertando. Parou de rodar e começou a apertar. Aí eu comecei a entender que aquilo era uma mão com 5 dedos. A mão do próprio Deus. Uau, Então, quando eu fui curado pelas mãos de Deus. de Deus. Arrancou de mim, por isso que eu comecei a sorrir, porque aquilo me trouxe uma alegria. Aquela paz que excede todo entendimento, que Paulo fala ali na Bíblia, Amém. que excede todo entendimento. Quando ele diz excede, é porque a Excede. gente nunca vai entender, minha gente, a gente nunca vai Não entender, vai. porque ela excede o nosso entendimento humano. Ela não ficou para a gente entendê-la, ela ficou para a gente vivê-la. E eu Amém. comecei a viver aquilo Exato. naquele exato momento em que aquela mão estava arrancando de mim a doença maldita chamada depressão. E ali eu comecei a viver uma nova história com Deus. Antes eu só ouvia falar desse Jesus. Agora eu comecei a andar com ele, larguei minha vida artística. Acabei com a minha vida artística, tipo, não quero ser mais artista. Agora eu quero ser esse que Deus fala que está procurando. O verdadeiro adorador, aquele que Verdadeiro adora em adorador. espírito e em Em verdade. verdade. Que E eu comecei lindo. a ser, procurar ser esse adorador e eu vivo anos e anos depois dessa decisão, vivendo o melhor de Deus, os milagres que ele me Uau, proporciona. Se eu for contar aqui os milagres, eu vivi milagres assim eu meu imagino. Deus, só pode ter sido o Senhor. Me deu minha família, me deu a maior família do mundo, né, que são meus irmãos Amém. em Cristo. Sou convicto, hoje eu posso dizer que eu sou convertido e estou me convencendo a cada dia, porque essa Prosseguindo em é, conhecer Deus cada vez tremendo. mais. Por exemplo, eu estava agora, foi Meu Deus. segunda-feira, né, aquele encontro nosso, né? Segunda que nós Estávamos numa conhecemos. segunda-feira agora, que passou, não sei que dia que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas foi numa segunda Olha, tem uma célula aqui em São Paulo, que hein? eu Você conheci que esta tá, mulher vem chamada aqui. Silvia, e ela estava pregando e testemunhando e Deus falando comigo profundamente. É Uau, esse caminho que eu quero para ti. É esse caminho. Eu não vou dizer exatamente o que ela pregou, mas ela pregou umas verdades sobre ela, sobre a vida dela, que era sobre mim também. Era a minha vida ali sendo estampada. E o que eu quero de Deus, o que eu quero viver com Deus, para Deus. E aquilo eu fui sendo convencido naquele. Por isso que eu digo, convertido é uma coisa, convencido é outra. Eu estou sendo verdade. convencido todos os dias. E aquela segunda, Silvia, através da sua vida, Deus Amém. falou comigo profundamente, onde ele me convenceu de buscá-lo mais. Eu quero mais de ti, Senhor, eu preciso mais de ti. Me ensina a te buscar mais, a te amar mais, a amar mais o meu próximo. Me ensina a viver mais o que o Senhor tem para mim, e eu quero estar no centro da tua vontade. E você usou uma ilustração exatamente com isso aqui, ó, com copo. Eu estou aqui com uma taça, estávamos ali com um copo antes disso, e ela usou essa ilustração, que até chegar aqui na borda, é contigo, é teu. Começou a transbordar, começa então a passar para o teu próximo. E buscar o teu próximo, ajudar o teu próximo. Até aqui, onde você suporta, é teu. Depois que transbordou, não é mais teu. E você passou para mim que Deus vai transbordar Amém. e que, através da minha vida, muitas vidas vão ser alcançadas. Amém. Porque quando está só aqui, só você está recebendo. E nós precisamos dar, Deus tem muito para derramar.
Então, muitas pessoas perdem porque ela fala: "Ah, tá bom, Deus me deu isso, Não, Deus me não deu tá bom, aquilo", não tá bom. né. E o que lindo é que É Deus mais te ou menos isso, ó, tocou é meu, ó. falando assim, Deus te Passou tocou. disso, não é mais meu. Não, então, o que Deus te tocou é que você não quer mais, só que você quer derramar. Mas olha, Charles, aquilo que Deus fez, você viu, foi Jesus que tocou em você, não Foi foi o Jesus, homem. foi Jesus. Então você A tem que mão dele. viver para ele, você tem que viver para ele. E a coisa melhor, maior, eu falo, andar no espírito, viver algo mesmo, literalmente. Então, muitas pessoas perdem por não prosseguir isso, sabe? Ela se limita. Eu Será que eles falo estão que as querendo só o pessoas se copo? Só o limita a copo? Deus, ela limita Deus, não quer te dar só o copo, mas é a gente que limita Deus. Ai, Deus tá bom, né? Eu falo sempre isso. Gente, é muito bom falar assim, né? Meus filhos estudam em volta da minha mesa, eu tô bem, eu tenho tudo, mas Deus não fez a gente para ter tudo, Deus fez a gente para derramar nas pessoas, Derramar. né. Então eu entendo, porque eu glorifico a Deus de ter sido privilegiada de poder tocar a sua vida com aquilo que eu vivo, literalmente é isso que eu vivo. É por isso que eu estou aqui Eu hoje, sou porque eu uma vi aquilo. insatisfeita, Quer eu quero mais? mais. Eu nunca me conformo do hoje, eu sei que ele tem. E a palavra dele afirma isso, né, que ele tem as profundidades, a gente tem que buscar isso. E eu fiquei muito feliz em te conhecer. E hoje qual que é o projeto teu? Vou te levar embora, hein. Eu vou te levar embora para a O Europa. meu Os projeto continente europeu precisa lá de um músico, com um compositor para música de Deus, fazer os amém, louvores amém, e amém. Silvio, o meu projeto hoje são os projetos de Deus, né. amém. Eu estou à disposição do reino. Eu acho que não tenho o que falar depois disso. Eu estou à disposição do reino. Eu vou em lugares hoje, por exemplo, hoje eu canto em cima de caminhão, em cima de caixote, eu canto nos interiores, nas caatingas mesmo, do Nordeste mesmo. Eu vou E em lá muitos eu lugares vi onde o ninguém quer povo ir. lá gosta muito de você, em É multidões, né. tremendo. Maranhão, Piauí, Você Ceará, faz adoração, eu hoje é vou. tudo Eu vou atrás das almas, porque hoje o que me faz mais feliz, Deus sabe disso, vou falar aqui diante do nosso Pai, o que mais me faz feliz hoje é pegar o microfone e falar do amor de Deus. Ele me uau, levantou, não deixou que eu tirasse minha vida naquele dia, para que eu pudesse falar do amor dele. E hoje, então, eu falo do amor dele, o amor que transforma, que muda histórias, transforma as vidas, recupera, salva. Então, eu prego esse amor hoje, através da minha vida, do meu testemunho, dos louvores, né? Hoje eu tenho uns 5 CDs gravados, tem músicas demais aí até. Eu falo do amor de Cristo, esse amor que cura, que continua curando, continua libertando. O nosso Deus, é, pense você ou não, acredite você ou não, estou dizendo você que está aí em casa agora pela primeira vez me vendo a Silvia aqui, o nosso Deus, ele cura aleijados, ele cura câncer. O nosso Deus, ele faz o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. Ele continua fazendo milagre, porque ele diz em sua palavra assim: eu, o Senhor, não mudo. Então, ele é o mesmo Deus foi de mais de passado. 2000 anos atrás, aquele Jesus que passou aqui na terra fazendo milagres. Ele é esse Jesus, E ele nós é esse temos Deus. que viver isso, que é o Temos que usufruir sobrenatural, disso. né, o sobrenatural de Deus. E é o que ele quer, Ele ele disse: obras falou, né. maiores que a dele nós faríamos Nós pela fé. faríamos, e Meu nós temos Deus. que ter fé, nós temos que viver isso. Eu falo sempre, Charles, que a pessoa que não querem viver isso, ela morre, ela entra também numa depressão, porque hoje não muda muito não, se a gente vê muitos cristãos em depressão, muitos pastores, muitas pessoas aí Sim, sim, até se suicidando sim. também, infelizmente. Pessoas Por quê? cristãs. Porque, sabe, estabilizou naquilo ali, mas não pode, nós nunca, como eu falo sempre, prossegue, prossegue, Deus tem algo a mais. Mas muitas vezes a pessoa não fala: "Mas como que é? Como que eu chego nisso?". O segredo é orar, porque a oração é o relacionamento que você tem com Deus. Não adianta você relacionar e falar assim: "Gente, ora por mim", vai você orar.
Vai você Eu falo passar isso também. horas com Deus. Vai você, Vai entra no você. seu quarto, Mateus 6. Entra no seu quarto, fecha a tua porta. E ele quer que você fique com Deus quer ele. ouvir a tua voz. Tua voz, ele quer. E ele fala assim: eu já sei tudo de você. Quer dizer, não é para você ficar ali, é para você ficar ali com ele. Ele quer Amém. intimidade. Amém. E quando você sai daquele lugar, você vai ver que você é outro, você é outro. Você fala, poxa, ninguém pôs a mão na minha cabeça, ninguém orou por mim, mas o que está acontecendo? E aí começa esse relacionamento. Não é difícil, gente, são chaves que eu descobri na minha vida. Lógico que tem outras chaves. Hoje, né, andar no espírito, viver em espírito, todas essas coisas aí, a gente tem que procurar. É como o profissional. Se você é um médico, você fez uma faculdade, você fica fazendo curso. Eu tenho minha família ali, meu genro, minha filha, que são da área médica, eles, o que eles fazem? Eles estão sempre fazendo um curso novo. Eu falei, mas já não estudou, não fez a faculdade? Mas eles precisam fazer isso. E nós, cristãos, falamos, não, já sei. Já li a Bíblia toda. Já assisti um bom culto. Vou à igreja. Estou Já satisfeito. estou Já satisfeito. enchi meu copo? Não, Já não enchi meu copo? é. Então, e agora? Quem é o inimigo das nossas almas sabe disso, que você já está satisfeito e que você não está procurando. Porque ele conhece o nosso Deus e às vezes você não quer conhecer, porque você acha que o nosso Deus só é isso. Mas ele deixou a gente livre para buscar mais. Então, a diferença de uma pessoa ser cheia do Espírito do que a outra é a fome dele. Quanto mais você tem fome dele, mais você tem dele. É O que eu importante aprendi isso. contigo, Silvia, o que eu aprendi contigo foi que a gente deve transbordar. Então, ó, transborde. Transbordar. Não guarde só para você. Transborde. Saia de um culto, de uma célula, enfim, de uma oração, transbordando. Que quando você Sim. transborda, você vai, com certeza, você vai atingir mais alguém ali. E é E em eu todo aprendi muito sentido, isso né? Não é contigo. só a nossa vida, ela está ligada. A primeira coisa é em Deus. Por isso que a palavra fala primeiro a Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Então, às vezes a pessoa Mateus fala assim, 6,33. eu fico, não, eu sou, Deus tem me abençoado no meu ministério, mas você olha a vida financeira, está arrasada. Aí, ou então, a saúde, está todo mundo doente. Gente, Deus é Tem completo, algum erro aí, né? completo, tem. Eu posso falar, eu falo assim, eu brinco até, né? Eu tenho 57 anos. Eu nunca tive uma dor de cabeça. Coisa normal. Quem não teve dor de cabeça hoje na vida? Eu nunca tive uma dor nas pernas. Eu nunca tive umas dor na coluna. Eu nunca tive dores comum. Qual a diferença? Então, eu faço os exames, inclusive eu fiz aqui, minha filha falou, mãe, estou te vendo um pouco. Vamos lá fazer. O médico que ele falou. Fiz esteira, fiz exame tudo de sangue, fiz tudo. Check-up geral, né? Falou assim, peraí, seu coração está perfeito, não está inchado. Aí eu já pensei, né, deve estar explodindo, com obesidade. Nada. No fígado, não tem gordura no fígado, não tem colesterol, não Meu tem Deus. triglicérides. Então a única coisa que eu tenho é banha. Isso é porque eu gosto de comer. Se eu parar, eu sei. Mas aí as pessoas falam assim, meu marido mesmo fala assim, nossa, doutora, questa mangia male, dorme male. E como que tá tudo perfeito? Mas é Mas ele. Eu como? passo horas com ele. Então a gente sabe que ele cuida da nossa saúde. Aí você vai no nível de fé, de crer. Foi aquilo que eu falei, crer. Creio. Crer, isso Pôr em vai prática. entrando dentro de você. Você vai vivendo que se isso não for vida dentro de você, você não tem nada para dar. Porque as pessoas querem ver você como homem de Deus, mulher de Deus, um jovem de Deus, mas eles olham ao teu redor, o que anda acontecendo através de você. Você é doente, não para de ir no médico, não para de. Não sei, tem isso, tem aquilo, tem tudo no corpo. Eu falo, não tenho nada, nada é meu. Tem um artrite, tem artrose, tem. Não tenho. Isso aqui não é minha dor de cabeça, não tem nada meu aqui, meu diabetes. Imagina, gorda assim, já está na hora de ter os diabetes. Não tem nada, não é meu. Então, então você está assim. Aí olha a sua vida financeira, o que é? Não está conseguindo nem
nem pagar o ônibus, não vou nem dizer comprar um carro, né? Não vou nem dizer outras coisas. Então, peraí, está vivendo de ajuda de um de outro também. Eu prefiro eu ajudar do que ser ajudada. Porque se eu ajudar, eu vou poder fazer muito que eu sei o meu coração. Então eu posso receber. Talvez, esses são vários segredos. Você ainda não recebeu muito porque você tem um coração fechado, você vai pegar tudo para você. Mas quando você recebe e dá, acabou, você não fica sem. E aí vem a prosperidade de Deus na sua vida. Então, as coisas abundantes é para você. Eu costumo dizer hoje, sempre eu vivo muito o que a palavra fala. Eu não vou assim falar para você, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, mas o que eu li eu vivo. E é isso que está faltando, você viver a palavra. Porque se a palavra fala, se você as bênçãos te seguirão, por que, que eu tenho que ir atrás? Por Se que, elas, que eu tenho? se elas me Vão seguem, me né? matar. Espera aí, Senhor. Eu estou com o Senhor. Senhor, o Senhor me deu esse projeto aqui, está nas tuas mãos. Eu estou contigo, Senhor. Você sabe que esse projeto vai fazer isso, aquilo. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim: não, se me der dinheiro. Se der dinheiro para você, e você ir usar droga, e você ir com mulherada, e você fazer coisa que não deve, então é normal, você vai se perder. Eu costumo sempre falar que Deus é mais o que você, onde você é mais provado, não é na falta, é na abundância. É quando você tem. Então, às vezes, você nem prova você teve ainda, porque ainda você não ganhou muito. Será que quando você ganhar muito, aí você vai ser provado? Eu tenho percebido isso comigo. Entendi. Falei, Deus, é uma prova. Hoje eu tenho, mas onde que eu vou pôr? Eu posso fazer o que eu quero. E aí, vou fazer? É aí que é mais fácil, aí que você vai ter as provas. E também Deus não prova quem ele vai dar muito. Vai dar, né? Não vai dar. Por exemplo, se Deus provar uma pessoa que logo ela vai dizer assim: ai, Deus, tanta prova, eu não aguento, eu vou. Não, onde que está Deus? Olha, eu estou servindo a Deus, essas coisas estão acontecendo comigo. Então Deus fala assim: não, esse daí, se eu provar, ele vai me deixar. Né? Então Deus prova quem? Quem tem. Quem tem muito. Então Deus começa a falar, sabe, esse daí eu vou provar ele, porque essa medida que eu dei, se ele passar, eu vou dar o dobro, entendeu? Então isso é importante nós entendermos a lógica de Deus. Então nós somos provados no pouco e no muito. No pouco e no muito, entendeu? Então, para você ter muito, você sabe que você vai ter mais provas ainda. E talvez essa seja a maior prova, né? É a É a maior, maior, né? porque é ali que está o orgulho, é ali que está a vaidade, é ali que está o Hum. ego, é ali que está tudo, né? Entendeu? Então, enquanto você. Então, eu E a pessoa chamo. pode optar por não transbordar. A pessoa pode aumentar o copo para guardar mais para ela, né? Aumenta mais a taça aqui, mais o tamanho da É, taça. mas aí ela fica só para ela, né? Só para ela. Agora eu não, eu falo Exatamente. assim, Deus não, Jesus não veio só para nos dar a Tem que salvação. transbordar. Jesus veio para nos dar vida abundante, né? Então, abundante, ele fala uma medida sacudida, recalcada, quer dizer, é muita coisa. Então, muitas vezes, a gente não está vivendo isso, está vivendo um evangelho raso. Então, Silvia, um dos segredos, talvez seja até o maior, é a oração. É a oração. A, Para a mim, intimidade com Deus, né? não adianta eu ficar orando por você, mas se você levar horas com Deus, porque a gente tem hora para tudo, né? Às vezes a gente passa Temos horas no celular, hora para horas. tudo. Hoje a gente passa horas no celular, não Hoje a gente adianta. tem tanta hora que a gente joga fora, né? Nossa, num filme. No Você vai filme, dizer, no tá celular, pecando? Não, isso aqui é o numa que você rede social. gosta. Mas você passa horas no filme, passa hora numa rede social. As pessoas não conseguem passar hora com Deus. Não consegue. Tremendo. Ele fica ali 10 minutinhos, não, já sai. Quer dizer, depois vai querer as bênçãos, vai querer crescer. Não tem como, porque é o relacionamento com Deus. Então, hoje eu estou te conhecendo aqui, por quê? Porque eu estou conversando com você. Daqui a pouco nós vamos falar de novo, daqui a um dia nós vamos falar outra vez, nós E vamos nisso a gente ter vai ficando esse mais íntimo, a gente vai relacionamento. ficando mais íntimo, numa amizade mais É íntima. É bacana, né? diferente, entendeu? Agora, se eu nunca mais vejo você, se eu nunca mais Perdeu a estou com intimidade, você, perdeu a acabou, a amizade. mesma coisa. Então, e ele é um pai, Deus é um pai, ele quer o relacionamento do filho, ele quer esse contato, ele não quer através de mim, ele quer que você, porque do contrário é o que a gente fazia, né? Se relaciona a Deus através de um santo, se relaciona a Deus através. Hoje nós se relacionamos a Deus através de um pastor, uma pastora, de um profeta, nós fazemos a mesma coisa. E ele está falando assim, filho, eu quero você.
Eu quero você, olha para mim, eu quero, tem algo aí com Tua você. visão não é horizontal, é É vertical, é para cima. vertical. E orar, Orar. orar, 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 orar. E outras chaves para mim é a oração em línguas. A oração em língua fez a diferença na minha vida, porque Paulo fala isso, né? Quem ora em língua edifica a si mesmo, e você é edificado em Deus. E também fala que a oração em língua tira as fortalezas do inimigo. Qual é a fortaleza? Medo, a ansiedade, A a depressão. depressão, a falta de perdão, alguma coisa que você não consegue deixar de fazer, ninguém sabe, é oculto, mas você tem aquilo. Ó, não adianta pessoas orar por você, só sai quando você ora em língua. Eu vejo a oração em língua é como o Espírito Santo colocando a mão na sua cabeça. Você quer a pessoa de mais função pôr a mão na sua cabeça? Vai orar em língua, próprio Espírito Santo. Porque a oração em língua, ela vem através do Espírito Santo no seu espírito, ela não é um sentimento. Então, muitas pessoas querem sentir para orar em língua. Então, é por isso que ela não ora em língua. Se ela não sentir, ela não ora. Então, mas a língua é do espírito. O espírito não sente, o espírito é. Quem é de sentimento é a alma. A alma quer sentir. A alma que faz você sair daqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que você está aí ainda. A alma você só faz quando você sente. Mas nós não vivemos pela alma, nós vivemos pelo espírito. Isso daí dá muito estudo. Isso dá um bate-papo. Dá um bate-papo bom. Mas eu vou deixar aí que aí tem aí as redes sociais aí da Silvia Podcast. Eu vou estar trazendo vários estudos para você sobre isso, porque é o que faz. Muitas pessoas perguntam para mim: o que, que faz a diferença no seu ministério? Por que, que você anda Como é que você assim, chegou acontece aí, né? assim? Por que, que acontece assim com você e não acontece ali? Então, eu estou hoje querendo. O Senhor falou para mim: deixa o seu legado, eu quero que você vai deixando o seu legado. Tudo que eu fiz, que eu andei com você, eu quero que você faz. Porque eu sou do tempo onde tinha grandes pregadores, eu sempre tive fome. Aí quando eu conseguia chegar perto, eles falavam assim: ah, eu queria ser usado por Deus igual você, nas curas, nos milagres, né? Ah, tem que pagar um preço. É um preço. Mas eu pensava assim, gente, que preço? Eu pago qualquer Preço. coisa, mas me fala, que preço é esse? A pessoa não falava. Tem que pagar um preço e é caro. E aí pronto. Mas depois que o Espírito Santo me revelou essas chaves, eu falei, eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque ele não faz. Deus não pode me amar mais do que ama você, porque seria contra a palavra dele. Nos ama por Ele igual. ama você como ama a mim. Então, ele não pode fazer, ele não faz decepção de pessoa. Então, se você não entender isso, você vai ver Deus assim, fazendo exceção de pessoa. Ai, meu chamado, por que a Silvia Boni é usada e eu não sou? Ai, por que? Não, para com isso. Você tem o mesmo direito. Eu até costumo dizer que eu não tenho chamado, eu tenho ordem. Então, eu sou do meu Senhor. Então, ele é o meu Senhor, então ele é dono de mim. Então a gente tem muitas chaves aí que eu quero revelar, sabe? Porque eu vejo que as pessoas elas procuram isso, elas ainda muito não entendeu. Então tá pensando assim que é que eu fui predestinada, né? Então se eu vou ser usado, você não. Aquele tem, esse não. Não, Deus não faz isso, né? Agora minhas curas veio de um grande versículo, né? Que eu falo para todo mundo, né? Que é aquela palavra que ele fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes. Então, antes, não dependeu do ventre que te gerou, não dependeu da família errada que você veio, não De dependeu de ninguém. quem você ia casar. Muita gente pensa, quando eu tiver um homem de Deus, eu vou fazer a obra. Quando eu tiver uma mulher de Deus, eu vou fazer a obra. Mas Deus te escolheu antes dessas coisas. Ah, não vou fazer se meu filho casar. Pensa bem, Deus escolheu antes de você ter filho. Colocando o É, quando e o se, né? é. Quando for, quando, se, e E não é no por aí. Salmo 139, versículo 16, fala que ele, ainda o nosso corpo uniforme e vazio, ele já escreveu todos os dias da nossa vida, gente. Tremendo, né? Ele já escreveu, então, quer dizer, Esse é o não nosso dependeu da Deus. vida errada, de nada. É cura, é cura. E quando vem a cura, você flui. Esse é o nosso Deus que tem o controle de tudo. E agora
Nossa, que pena que nós vamos terminar esse bate-papo, mas agora eu quero saber aqui, acho que todos vocês querem saber. Esse homem famoso aqui de Deus, hoje cheio da unção de Deus, porque é hora agora de você pescar em alto mar, tenho certeza disso, Com certeza. sabe? É o que eu mais quero. O continente europeu, o mundo precisa Tem ouvir promessa, tem promessa. aquilo, porque quando Deus faz o que fez na sua vida, na minha, na vida das pessoas, Deus não faz para você ficar no mesmo lugar. Eu falo sempre, Deus não tem um mapa geográfico, entendeu? Ah, você vai para lá, outro vai para cá. A palavra fala onde você for, como ele falou para Josué, onde ele for, né? É. Ser forte e corajoso, onde for, né? As bênçãos vão me seguir, como também Deuteronômio 28 fala, né? Se você ouvir atentamente a voz de Deus e andar e obedecer, onde se pôr a planta dos seus pés, abençoado será. Entendeu? Então a Promessa linda, gente né? tem Promessa que linda. pegar essas promessas e falar, é para mim, é eu. É o que eu quero Em para o meu nome de ministério, Silvia. Eu quero Jesus. isso muito para o meu ministério. Eu estou à disposição do reino, como eu disse ainda há pouco, à disposição do querer do Senhor, do centro da vontade dele, que está sempre ali. E estou aqui, disponível também para, enfim, continuar falando e espalhando esse amor, né? Esse amor que eu Amém. creio, esse amor que me tirou do leito de morte. Eu já ia tirar minha vida quando ele me salvou, me resgatou com as próprias mãos. Eu sinto aquilo no meu peito, aquilo me apertando, que era uma mão com 5 dedos. Então, esse Deus, eu sou muito grato a ele. Talvez eu não seja o homem mais grato do mundo, mas eu gosto de dizer que duas coisas que eu gosto muito de dizer, aliás, três, que eu sou o homem mais grato do mundo porque eu conheci um Jesus que transforma lixo em ouro, né? Uau. E eu quero dizer também uma das frases mais lindas, enfim, que eu tenho isso até no meu vídeo, do testemunho, não sei se você assistiu, mas no finalzinho, não sei se você ouviu, que eu digo assim, Jesus é o ar que eu respiro. Uau. Meu Deus. Jesus é lindo, né? Eu quero mandar aqui um forte abraço para Manda uma pessoa mensagem que aí pro uma pessoa que se pessoal. viu como ponte, né, para eu te conhecer, que eu acredito muito que Deus usa muitas pessoas como ponte, né? Ponte nada mais nada menos do que passar de um lado para o outro, ou seja, uma ligação. E essa Amém. ligação foi feita por um grande irmão, um grande amigo chamado Geiber Dias, né, que é um grande cantor. Meu Deus, Pô, eu falei que eu vamos quero respeitar, né? ele, meu Vamos Deus, respeitar, que vozeirão que vamos tem respeitar que aquela ele. voz ali. Um dia eu quero ele aqui no podcast. Olha, eu te espero aqui. Aquela voz é maravilhosa. GB Dias é demais. É um Geber irmãozão que Dias. Deus me deu. Às vezes eu tô assim, tô carente de um amigo aqui, vem pra cá. Às vezes ele fala a mesma coisa comigo. Naquela segunda-feira que eu te Precioso conheci, eu ele. estava deitado na rede, porque eu sou casado com uma cearense, e toda Ah, casa de dorme cearense na tem que ter rede. rede. Tem que ter rede. Que E a gente delícia. tem uma na varanda, eu estava ali deitado na rede, mexendo no celular, como quem não quer nada, e ele desce aí agora que eu tô te levando ali num encontro ali de oração ali. Eu falei, mas pelo amor, Geibe, só me liga assim, né? Na hora do fim. E aí eu falei, tá bom, gente, tô indo. Aí, dá tempo de tomar um banho? Ele dá. Aí tomei um banho rapidinho. Quando eu olhei na janela, ele já estava lá com o carro estacionado. Enfim, serviu como ponte para eu te conhecer essa pessoa Amém. maravilhosa que, meu Deus, um dia eu vou, um dia eu vou contar para você do testemunho que eu ouvi dela. Hoje não dá mais tempo, mas enfim. Gêmeo, Mas um grande tem abraço para nos você. podcasts aí. Tem, né? Um Tem. testemunho tremendo, tremendo. Que mexeu comigo, eu já disse aqui, que mexeu comigo, não só mexeu, mas Deus falou comigo. Amém. E eu quero fazer exatamente aquilo que você faz e muito mais, porque eu Amém. quero transbordar. É isso aí. Que alegria, alegria Muito bom, minha poder, assim, Deus usar a minha vida para tocar a sua, isso não tem preço, Tremendo, né? tremendo, tremendo. E eu quero aqui voltar a dizer para você, olha ali no nosso podcast, tem meu testemunho também, Silvia Boni, e aí também nós vamos deixar toda a rede social aqui Sim, do sim, Charles, a ele minha. vai, você pode entrar e acompanhar também, ele vai estar, ele tem ali as canções também, Tem né? música, tem E tem tem tudo. E se histórias. você também precisar de uma canção, olha aí, um grande compositor. Me chama. E os shows aí, né? Não sei como você vê. E também vem na célula. Se você quer saber onde é a célula aqui em São Paulo, é na Movem. Como que é o endereço aqui mesmo? É É, Avenida. escreve Ah, aqui embaixo, né? é, Ó, Ibirapuera ali, Avenida olha, Ibirapuera, 2120. os nossos universitários ali, que benção.
Maravilhoso. Amei, Então, amei. toda segunda-feira, agora acho que esses dias não vai ter, né? É, porque Depois, em janeiro, começa aí. Olha, Deus está trazendo artista, está trazendo grandes empresários, artista, bailarina, modelo, e elas estão sendo tocadas pelo todo mundo ali Senhor neste ligadinho com lugar, Jesus. ligado com o Muito bom, muito Senhor. bom. Então, você quer vir aqui ficar cheio de Deus, não perde não, ou a menos que você queira ir lá na Itália e ficar comigo lá. Mas é mais longe, né. Um pouquinho mais distante. Olha, um abraço, viu, foi um Obrigado, Silvia. prazer ter você aqui, Obrigado. e nós vamos estar juntos aí, em nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles Aquele que que amam ama a a Deus. Deus. Um beijo, Deus abençoe sua e vida. Deus abençoe vocês. Obrigado.